fiquei congelado na metade da escada. A voz do meu marido veio do quarto, firme e constante. As palavras me cortaram. Ela é apenas uma empregada doméstica, nada mais. Meu coração batia forte. O cesto de roupa tremia em minhas mãos. Durante 4 anos, subi essas escadas centenas de vezes, carregando suas refeições, seus medicamentos, suas esperanças de recuperação. Mas quando cheguei à porta, a visão que me esperava quase fez meus joelhos dobrarem. Mark estava de pé, sem se inclinar, sem se debater. De pé ao lado da cama, com o telefone pressionado no ouvido, rindo de algo que a pessoa do outro lado da linha disse. Suas pernas, as mesmas pernas que eu massageava todas as noites, rezando para que a sensibilidade retornasse, sustentavam seu peso perfeitamente. Não se preocupe, querida, ele continuou, ainda de costas para mim. Ela não tem a mínima ideia. Mais 4 anos disso e terei tudo bem guardado. Aí poderemos finalmente ficar juntos. O cesto de roupa escorregou dos meus dedos dormentes. Roupas limpas espalhadas pelo chão do corredor como neve caída. Mas eu não me mexi. Eu não conseguia respirar. Eu não conseguia pensar. Meu marido de 8 anos, o homem por quem sacrifiquei minha carreira, meus sonhos e minha vida inteira, estava mentindo para mim. E eu estava prestes a garantir que ele pagasse por cada dia disso. Antes de continuarmos, escreva nos comentários em qual país você está assistindo ao vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está se conectando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Divirta-se ouvindo. Emily, a consulta de fisioterapia é às 14 horas. Não se atrase. A voz de Mark cortou o ar da manhã enquanto eu estava no balcão da cozinha preparando seu café da manhã. Mesma rotina, mesmo tom, mesmo lembrete de que nada que eu fazia era bom o suficiente. Eu sei, eu disse baixinho, arrumando os comprimidos ao lado do prato. Eu tenho isso escrito. E lembre-se de perguntar sobre os novos exercícios, aqueles para a recuperação da medula espinhal. Assenti, embora ele não pudesse me ver de sua posição na sala de estar. 4 anos disso. 4 anos carregando-o, cuidando dele, esperando por ele. Minhas costas doíam de tanto ficar levantando-o para dentro e para fora da cadeira de rodas. Minhas mãos estavam rachadas de tanto lavar suas roupas, limpar sua bagunça, cuidar de sua vida. A mulher que eu costumava ser parecia um fantasma. Emily Carter, diretora de marketing. Emily Carter, que sonhava em viajar pelo mundo. Emily Carter, que certa vez riu até doer a barriga. Aquela mulher morreu no dia em que o carro de Mark atingiu o gelo e bateu em uma árvore. Não fique aí parado, ele gritou. Traga aqui. Levei seu café da manhã para a sala de estar e coloquei a bandeja na mesa ao lado de sua cadeira de rodas. Ele não olhou para mim. Nunca mais olhou para mim. Apenas olhava para a televisão, mastigando mecanicamente. Sua mãe ligou. Eu disse que ela quer vir me visitar neste fim de semana. O maxilar de Mark ficou tenso. O que você disse a ela? Que eu perguntaria a você primeiro. Bom. Diga sim a ela e certifique-se de que a casa esteja impecável. Você sabe como ela fica. Eu sabia exatamente como Suzanne Carter ficou. Ela varria nossa casa como um furacão, apontando cada partícula de poeira, cada amassado nas cortinas, cada maneira como eu estava falhando com seu filho. Então ela me chamava de lado para uma de suas palestras. Mark precisa de você, Emily. Ele passou por tanta coisa. Você não pode abandoná-lo agora. Que tipo de esposa você seria? O tipo que queria viver, pensei. Mas eu nunca disse isso em voz alta. Eu vou cuidar disso, eu disse. Mark finalmente olhou para mim. Seus olhos, antes calorosos e amorosos, agora não continham nada além de desprezo. É melhor você. E Emily, sim, vista algo decente quando ela vier. Você tem se deixado levar. As palavras atingiram como um tapa. Olhei para minha calça dessurrada e minha camiseta desbotada. Quando foi a última vez que comprei roupas novas? Quando foi a última vez que me olhei no espelho e me importei com o que via? Vou encontrar algo legal, sussurrei.
Ele voltou-se para a televisão. Dispensado como sempre, voltei para a cozinha e agarrei o balcão até meus dedos ficarem brancos. A mulher no reflexo da janela parecia vazia. Cansado, derrotado, mas não morto. Ainda não. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Lily, minha melhor amiga de infância e a única pessoa que ainda se lembrava da mulher que eu costumava ser. Café mais tarde. Você parece estressado em suas mensagens. Respondi rapidamente antes que pudesse mudar de ideia. Sim, preciso sair daqui. A cafeteria parecia outro mundo. As pessoas riam e falavam sobre coisas normais, prazos de trabalho, planos de fim de semana, filmes que tinham visto. Sentei-me em frente a Lily, com as mãos segurando uma caneca de café que tinha esfriado 20 minutos antes. Amy, você parece exausta, disse Lily, com uma voz gentil, mas preocupada. Quando foi a última vez que você fez algo por si mesmo? Tentei lembrar. Não sei. É difícil deixá-lo sozinho por muito tempo. Que tal um cuidado temporário ou pedir ajuda a Suzanne? Uma risada amarga escapou de mim. Ela me ajuda dizendo tudo o que estou fazendo errado. E cuidados paliativos custam dinheiro que não temos. Mark agora controlava completamente nossas finanças. Cada centavo contabilizado, cada despesa questionada. Recebi uma mesada para compras de supermercado e utensílios domésticos. Todo o resto exigia sua permissão. Isso não é saudável, Emily, para nenhuma de vocês. Ele precisa de mim. As palavras vieram automaticamente, programadas após anos de sentimentos de culpa por parte de Suzanne. E o que você precisa? A pergunta ficou no ar. Quando foi que parei de pensar no que eu precisava? Eu fiz votos, Lily. Na saúde e na doença. Os votos funcionam nos dois sentidos. Ele está honrando seu compromisso de amar e cuidar de você? Pensei na interação daquela manhã, nas críticas constantes. O jeito como ele olhou para mim como se eu não passasse de um incômodo. É difícil para ele, eu disse fracamente. Ele perdeu muito. Lily estendeu a mão sobre a mesa e cobriu minha mão com a dela. Você também perdeu coisas, Eminência. Sua carreira, seus sonhos, você mesmo. Isso também importa. Lágrimas brotaram em meus olhos. Pisquei rapidamente para afastá-los. Chorar era um luxo que eu não podia ter. Mark odiava quando eu chorava. Eu deveria ir, eu disse, olhando para o relógio. Ele precisará da medicação da tarde em breve. Emily, espere. Lily apertou minha mão com mais força. Prometa-me uma coisa. Se as coisas piorarem, se você precisar de ajuda, me ligue. Dia ou noite. Eu assenti, embora nós dois soubéssemos que eu não faria isso. Eu estava me afogando há tanto tempo que esqueci como alcançar uma tábua de salvação. Mas enquanto eu dirigia para casa, as palavras de Lily ecoavam em minha mente. E o que você precisa? Eu ainda estava pensando nisso quando entrei na garagem e vi o carro de Suzanne estacionado do lado de fora. Ela chegou cedo, é claro. Pela janela da sala, eu podia ver seus gestos animados enquanto ela falava com Mark. Suas mãos voavam pelo ar, sua boca se movia rapidamente. Mark assentiu, olhando ocasionalmente para a porta. Eles estavam falando de mim. Eu podia sentir isso. Fiquei sentado no carro por mais um minuto, reunindo forças. Então peguei minha bolsa e entrei, exibindo o sorriso que havia aperfeiçoado ao longo de 4 anos de prática. Suzanne, você chegou cedo. Que surpresa agradável. A mãe de Mark se virou para mim, seus olhos afiados fazendo um inventário. Emily, querida, você parece cansada. Você está cuidando de si mesmo? A pergunta parecia atenciosa, mas entendi o subtexto. Você está cuidando bem do meu filho? Estou bem, eu disse. Estou ocupada com as consultas e a terapia do Mark. Claro. Uma esposa tão dedicada. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Mark estava me dizendo o quanto ele aprecia tudo o que você faz. Olhei para Mark. Ele olhou fixamente para a televisão, com o maxilar tenso naquela conhecida expressão de irritação. Posso te servir um chá? Ofereci.
Isso seria adorável. E Emily, precisamos conversar sobre o plano de cuidados de longo prazo do Mark. Meu estômago embrulhou. Plano de cuidados de longo prazo? Isso soou ameaçador. Na cozinha, mexi na chaleira, com as mãos tremendo levemente. Através das paredes finas, eu podia ouvir Suzanne e Mark conversando em voz baixa. Peguei fragmentos. Não sustentável. Outras opções. O que é melhor para você? A chaleira apitou forte e urgente. Servi o chá com precisão mecânica, com a mente a mil. O que eles estavam planejando? Quando voltei com a bandeja de chá, Suzanne já havia se sentado na cadeira ao lado da cadeira de rodas de Mark. Eles pareciam conspiradores. Sente-se, querida, disse Suzanne, dando um tapinha no sofá em frente a elas. Temos algo importante para discutir. Sentei-me na beirada da almofada, com todos os músculos tensos. Emily, começou Suzanne, estamos pensando no futuro de Mark. Suas necessidades só vão aumentar com o passar do tempo. Suas necessidades estão boas, eu disse rapidamente. Eu posso lidar com isso. Claro que pode, querida. Mas será que é preciso? Você ainda é jovem. Você poderia se casar novamente, ter filhos, construir uma nova vida. As palavras atingiram como água gelada. Eu não quero uma vida nova. Quero essa com o Mark. Mark finalmente olhou para mim e, por uma fração de segundo, pensei ter visto algo brilhar em seus olhos. Culpa. Arrependimento. Mas desapareceu tão rápido que eu poderia ter imaginado. Há excelentes instalações de atendimento, continuou Suzanne. Lugares onde Mark receberia ajuda profissional 24 horas por dia. Instalações? Minha voz falhou. Você quer colocá-lo em um lar? Quero o melhor para meu filho, disse Suzanne bruscamente. E agora talvez não seja preciso lutar em casa com recursos limitados, esposa limitada, tudo limitado. Estamos nos virando bem, insisti. O sorriso de Suzanne era condescendente. Você é querido? Mark mencionou que você tem chorado muito ultimamente. Que você parece sobrecarregado. Olhei fixamente para Mark. Quando ele me viu chorar? Eu sempre esperava até ficar sozinho. Geralmente no chuveiro, onde a água conseguia esconder minhas lágrimas. Não estou sobrecarregado, eu disse. Claro que não, Suzanne acalmou. Mas pense nisso, Emily. Pense bem. Mark ficaria mais feliz com cuidados profissionais? Você ficaria mais feliz com a liberdade de reconstruir sua vida? A conversa continuou por mais 1 hora, mas eu mal a ouvi. Tudo o que eu conseguia pensar era em Mark me observando, catalogando meus momentos de fraqueza, relatando tudo para sua mãe como se eu fosse uma funcionária fracassada. Depois que Suzanne foi embora, a casa ficou em silêncio. Mark se retirou para seu quarto para tirar sua soneca da tarde. Fiquei na cozinha lavando as xícaras de chá mecanicamente, com a mente girando. Você poderia se casar novamente, ter filhos, construir uma nova vida. As palavras deveriam ter parecido uma rota de fuga. Em vez disso, elas pareciam uma traição aos meus votos, ao amor que costumávamos compartilhar. Do homem que Mark costumava ser antes do acidente roubar pedaços de nós dois. Sequei a última xícara e guardei-a. Amanhã eu ligaria para falar sobre opções de cuidados paliativos. Talvez se eu pudesse tirar algumas horas de folga por semana, eu pudesse pensar com mais clareza. Talvez eu pudesse me lembrar de quem Emily Carter costumava ser. Mas hoje à noite eu faria o jantar favorito de Mark e fingiria que as palavras de Suzanne não tinham me atingido. Eu seria a esposa devotada, mesmo que isso estivesse me matando lentamente, mesmo que às vezes eu me perguntasse se era exatamente isso que eles queriam. A casa parecia diferente naquela tarde de quinta-feira, mais silenciosa que o normal. Mark estava excepcionalmente agradável no almoço, quase tagarela. Ele até me agradeceu pelo sanduíche, o que não acontecia há meses. Eu deveria ter ficado feliz com a mudança. Em vez disso, isso me deixou desconfortável. Eu estava dobrando roupas no corredor quando ouvi as vozes. No começo, achei que a televisão estava muito alta. Mark frequentemente aumentava o volume durante seus shows da tarde,
mas conforme eu subia as escadas com suas roupas limpas, as vozes ficavam mais claras, e uma delas era definitivamente a de Mark. Fiquei congelado no patamar. Mark estava falando com alguém, não com a televisão. Isso foi uma conversa. Mas como isso foi possível? O telefone dele estava lá embaixo, no balcão da cozinha. Eu vi isso lá quando levei o almoço para ele. Não se preocupe com isso, Mark estava dizendo, sua voz ecoando pela porta fechada do quarto. Ela é completamente desinformada. Meu coração disparou. Com quem ele está falando? Não. Aproximei-me sorrateiramente da porta, com o cesto de roupa tremendo em meus braços. Ele continuou interpretando o indefeso Mark por 4 anos, e havia diversão em sua voz. Diversão de verdade. Você deveria vê-la correndo por aí como um ratinho assustado, fazendo tudo o que eu digo. Ela é apenas uma empregada doméstica. Nada mais. A cesta escorregou dos meus dedos dormentes. Roupas limpas espalhadas pelo chão do corredor, mas eu mal percebi. Meu mundo inteiro se resumia à voz além daquela porta. O advogado diz: mais 4 anos e teremos tudo bem guardado. Mark continuou: as leis de abandono funcionam a meu favor. Se eu puder provar que ela não consegue lidar com meus cuidados, que ela é instável, eu fico com a casa, as contas, tudo. E sabe qual é a melhor parte? Pressionei meu ouvido na porta, meu pulso disparado. Ela realmente acredita que eu não consigo andar. Deus, você tinha que ver a cara dela quando ela me ajuda a ir para a cama à noite. Toda aquela culpa e pena. É quase fácil demais. As palavras me atingiram como golpes físicos. Não consigo andar. Quase fácil demais. Eu sei. Eu sei, disse Mark, com a voz mais suave agora. Mais 2 meses e você poderá se mudar. Só precisamos ser pacientes um pouco mais. Deixe que ela cave a própria cova. Houve uma pausa. Então Mark riu. Realmente ri. E o som fez meu estômago revirar. Confie em mim, querida. Quando eu terminar com ela, Emily não vai saber o que a atingiu. Minhas pernas cederam. Deslizei pela parede e fiquei sentado em uma pilha entre as roupas espalhadas. Durante anos, 4 anos sacrificando tudo, e tudo era mentira. Coloquei a mão sobre a boca para não gritar. Mark estava falando novamente, mas as palavras pareciam distantes, como se eu as estivesse ouvindo através da água. Algo sobre cronogramas e procedimentos legais e garantir que eu parecesse instável. Ele é apenas um empregado doméstico. A frase tocava repetidamente na minha cabeça. Uma empregada doméstica gratuita. 4 anos da minha vida e isso é tudo que eu era para ele. Não sei quanto tempo fiquei sentado ali. Por fim, a voz de Mark parou. Ouvi movimento na sala. Passos. Os passos. O pânico tomou conta de mim. Corri para juntar as roupas e as joguei de volta na cesta com as mãos trêmulas. Quando ouvi a maçaneta girar, eu já estava de pé novamente, tentando parecer normal. A porta se abriu. Mark apareceu em sua cadeira de rodas, parecendo perfeitamente calmo. Emily, o que você está fazendo aqui em cima? Sua voz voltou àquele tom familiar, cansada, levemente irritada. A voz de um homem que não conseguia usar as pernas. Levando sua roupa para lavar. Eu consegui. Minha voz soou estranha aos meus ouvidos. Ele estudou meu rosto. Você parece pálido. Você está se sentindo bem? Estou bem. Apenas cansado. Talvez você devesse descansar. Eu consigo me virar sozinho por um tempo. A ironia foi tão forte que quase me cortou ao meio. Ele conseguiu. Ele conseguia se virar perfeitamente bem. Vou guardar isso, eu disse, gesticulando em direção à cesta. Mais tarde. Vá descansar. Ordens médicas. Ele sorriu. Então, o mesmo sorriso que fazia meu coração disparar quando estávamos namorando. Agora parecia uma máscara. Assenti e fui para o quarto de hóspedes onde dormia no último ano. Mark me convenceu de que era melhor assim. Menos chance de perturbar seu descanso, mais fácil para eu ouvir se ele precisasse de ajuda durante a noite.
Outra mentira. Fechei a porta do quarto de hóspedes e afundei na cama. Minhas mãos ainda tremiam. Minha mente continuava repetindo as palavras de Mark, cada uma delas uma nova ferida. Ela é completamente desinformada, apenas uma empregada doméstica. Ela realmente acredita que eu não consigo andar. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Ele estava fingindo desde o começo? O acidente realmente foi real? Lembrei-me daqueles primeiros dias no hospital. Os médicos explicando seus ferimentos, o prognóstico, o longo caminho pela frente. Eles pareciam genuínos. Os raios-x, as ressonâncias magnéticas, as consultas com especialistas, mas as memórias podem ser manipuladas. Registros médicos podem ser falsificados, especialmente se alguém tiver as conexões certas e a motivação certa. Meu telefone estava no meu bolso. Com dedos trêmulos, peguei o aparelho e mandei uma mensagem para Lily. Você pode vir aqui? Emergência. Sua resposta veio imediatamente. Estou a caminho. Fiquei olhando para o teto e tentei processar a magnitude do que descobri. Meu marido não ficou paralisado. Ele estava planejando se divorciar de mim e levar tudo. E havia outra pessoa. Vanessa tinha que ser Vanessa Moore, a fisioterapeuta que trabalhou com Mark nos primeiros dias. Ela era tão atenciosa, tão carinhosa. Na verdade, fiquei grato pela dedicação dela. Outra peça se encaixou. Os telefonemas que recebi quando estava fora fazendo recados. A maneira como o humor de Mark melhorava depois de certos compromissos. A misteriosa melhora em sua atitude nos dias em que Vanessa estava programada para visitá-lo. Ela parou de vir há cerca de 1 ano. Mark disse que havia progredido o máximo que pôde com os métodos dela. Mas e se ela nunca tivesse realmente parado de vir? E se eles tivessem melhorado em esconder isso? Um som vindo do andar de baixo interrompeu meus pensamentos. A porta da frente abrindo e fechando. Mark gritando: Emily, Lily está aqui. Ouvi suas vozes na sala de estar. A saudação brilhante de Lily e a resposta encantadora de Mark. Ele sempre foi bom com meus amigos. Todos achavam que ele era um marido muito dedicado, que suportava sua deficiência com graça e humor. Se ao menos eles soubessem. Joguei água fria no rosto e desci. Lily estava sentada na beirada do sofá, com a bolsa agarrada no colo. Ela olhou para mim e seu rosto mudou. O que houve? Mark estava nos observando, com uma expressão cuidadosamente neutra. Ela não está se sentindo bem, ele disse. Eu disse para ela descansar, mas você sabe como ela é. Sempre se esforçando demais. A preocupação em sua voz era perfeita. Se eu não tivesse ouvido o que ouvi lá em cima, teria acreditado completamente. Talvez um pouco de ar fresco ajudasse, sugeriu Lily. Poderíamos dar uma volta no quarteirão. Ótima ideia, disse Mark. Eu ficarei bem aqui. Sem pressa. Ele queria que fossemos embora. Claro que sim. Provavelmente tinha outra ligação para fazer. Deixe-me pegar minha jaqueta, eu disse. Lá fora, Lily esperou até que estivéssemos bem longe da casa antes de parar e agarrar meu braço. Emily, o que aconteceu? Parece que você viu um fantasma. Olhei para trás, para nossa casa, a casa que eu tinha considerado como meu lar por 8 anos, a casa onde eu tinha sacrificado meus sonhos para cuidar de um homem que me via como nada mais do que uma empregada contratada. Preciso te contar uma coisa, eu disse. Mas você tem que me prometer que não vai achar que estou ficando louco. Lily apertou meu braço com mais força. Eu prometo. Então contei tudo a ela. A conversa que eu ouvi as implicações. A traição que foi mais profunda do que eu imaginava ser possível. Quando terminei, Lily ficou em silêncio por um longo momento. Então ela disse as palavras que eu precisava ouvir. Nós vamos destruí-lo. A sala de estar de Lily foi transformada em um centro de comando. Arquivos espalhados sobre a mesa de centro, um laptop aberto ao lado de pilhas de documentos impressos, 2 celulares carregando na mesa lateral. Durante 3 semanas, construímos um caso contra meu marido que o deixaria sem nada. O relatório do investigador particular chegou, disse Lily, deslizando uma pasta para mim. Você não vai gostar.
Abri a pasta e imediatamente entendi seu aviso. As fotografias caíram. Mark e Vanessa em restaurantes, em um motel, caminhando de mãos dadas por um parque. Em todas as fotos, Mark estava de pé, se movendo normalmente, sem se parecer em nada com um homem que ficou paralisado por 4 anos. Quanto tempo? Perguntei. Com base nas datas, pelo menos 18 meses, mas Tony acha que é mais antigo. O recepcionista do motel se lembra deles de 2 anos atrás. 2 anos. Enquanto eu abria a mão do sono para cuidar dele, massageando suas pernas, ajudando-o com as tarefas diárias mais básicas, ele estava conhecendo outra mulher em motéis baratos. A mais, continuou Lily. Ela abriu o laptop e puxou um extrato bancário. Lembra que você mencionou que ele controla todas as finanças? Eu assenti. Mark me convenceu de que era mais fácil assim. Uma pessoa gerenciando tudo, menos chances de erros. Ele está movimentando dinheiro, Emily. Grandes quantidades regularmente. Olha isso. A tela mostrou transferências que eu nunca tinha visto antes. Dinheiro saindo de nossas contas conjuntas para contas que eu não reconheci. Dezenas de milhares de dólares foram movimentados ao longo de 3 anos. Para onde está indo? Contas offshore, bancos suíços, lugares onde seria muito difícil reivindicar o imóvel em um divórcio. Meu estômago embrulhou. Ele vem planejando isso há anos. E piora. Lily abriu outro documento. Pedi a um amigo que verificasse os registros médicos do acidente. Os resultados das consultas de acompanhamento não correspondem ao que os médicos recomendaram originalmente. O que você quer dizer? Seu neurologista sugeriu que ele continuasse a fisioterapia e tentasse alguns tratamentos experimentais, mas, de acordo com os registros do seguro, Mark recusou a maioria deles. Ele solicitou especificamente ser classificado como portador de deficiência permanente. As peças estavam se encaixando, criando uma imagem tão feia que eu mal conseguia olhar. Ele planejou isso desde o começo, sussurrei. Parece que sim. A questão agora é: o que vamos fazer a respeito? Fiquei olhando para as fotografias espalhadas pela mesa. Mark sorrindo, com o braço em volta de Vanessa. Mark caminhando confiantemente por um estacionamento. Mark era o homem por quem eu me apaixonei, mas não por mim. Quero que ele perca tudo, eu disse baixinho. Esse é o espírito. Mas temos que ser inteligentes sobre isso. Um movimento errado e ele poderia desaparecer com todo aquele dinheiro. Lily estava certa. Mark era claramente inteligente, manipulador e estava planejando isso há anos. Mas ele tinha uma fraqueza, sua arrogância. Ele achava que eu era completamente desinformada, apenas uma empregada doméstica que nunca iria revidar. Era a hora de provar que ele estava errado. Qual é o plano? Perguntei. Lily sorriu. Não era um sorriso bonito. Primeiro, documentamos tudo. Cada mentira, cada manipulação, cada centavo que ele roubou. Então esperamos o momento perfeito para acionar a armadilha. Como saberemos quando isso acontecer? Acredite, homens como Mark sempre exageram. Eles ficam confiantes, desleixados. Quando isso acontecer, estaremos prontos. Durante a hora seguinte, refinamos nossa estratégia. Lily tinha contatos, advogados, investigadores, pessoas que sabiam como lidar com homens como Mark. Eu continuaria bancando a esposa dedicada enquanto reunia evidências secretamente. A parte mais difícil foi voltar para casa e fingir que nada havia mudado. Mark estava na sala de estar quando entrei fazendo seus exercícios noturnos, aqueles projetados para manter o tônus muscular em suas pernas supostamente inúteis. Como foi sua visita com Lily? Ele perguntou sem olhar para cima. Tudo bem, nós apenas conversamos. Ótimo. Você precisa de amigos. É importante manter relacionamentos fora do contexto de cuidar de alguém. A maneira casual como ele disse isso me fez arrepiar. Como se ele realmente se importasse com meu bem-estar. Como se ele não fosse o motivo de eu ter me isolado de todos que eu conhecia. Mark, eu disse cuidadosamente. Fiquei pensando no que sua mãe disse sobre instituições de atendimento. Ele parou de se exercitar e olhou para mim. E eles? Talvez ela esteja certa.
Talvez você se sentisse mais feliz em algum lugar com uma equipe profissional. Seus olhos endureceram por apenas uma fração de segundo antes que a máscara de marido preocupado voltasse ao lugar. Emily, já conversamos sobre isso. Eu quero estar aqui com você. Somos uma equipe, eu sei, mas me preocupo em não estar lhe dando o melhor atendimento. Alguém com treinamento adequado pode. Não quero que mais ninguém cuide de mim porque ninguém mais trabalharia de graça enquanto ele roubava suas economias. Certo, eu disse suavemente. Eu só quero o que é melhor para você. Eu sei que sim. Ele estendeu a mão, pegou a minha e apertou gentilmente. É por isso que eu te amo tanto. As palavras deveriam ter derretido meu coração. Em vez disso, eles pareciam veneno. Naquela noite, fiquei deitado na cama de hóspedes olhando para o teto. No corredor, eu podia ouvir Mark falando baixinho ao telefone, provavelmente com Vanessa, planejando o futuro deles juntos, enquanto eu bancava a babá de um homem que conseguia andar perfeitamente bem, mas não por muito mais tempo. Peguei meu telefone e rolei pelas fotos que Lily havia tirado das evidências que havíamos reunido. Extratos bancários, registros médicos, relatórios de investigadores particulares. Mark achou que era muito esperto, mas deixou um rastro de quase 2 quilômetros de largura. Seu maior erro foi me subestimar. Durante 4 anos, ele me treinou para ser invisível, para antecipar suas necessidades, para me mover pela casa como um fantasma. Ele não tinha ideia de que eu estava observando com o mesmo cuidado com que ele estava me manipulando. Amanhã, eu começaria a fase final do nosso plano. A parte em que Mark Carter aprendeu que até mesmo empregadas domésticas gratuitas acabam exigindo pagamento por seus serviços. E a conta estava prestes a vencer. Acho que deveríamos fazer uma festa, anunciei durante o café da manhã. Mark levantou os olhos dos ovos, com o garfo suspenso a meio caminho da boca. Uma festa para o nosso aniversário. Já se passaram 4 anos desde o acidente. 4 anos superando isso juntos. As palavras tinham um gosto amargo, mas mantive minha voz leve. Pensei que seria legal comemorar o quanto avançamos. Mark pousou o garfo lentamente. Eu podia vê-lo calculando, tentando descobrir meu ângulo. Você sabe, eu não gosto de estar perto de muita gente. É constrangedor estar nesta cadeira. Resposta perfeita. Exatamente o que eu esperava. Não tem muita gente. Apenas amigos próximos. Lily, talvez alguns outros. Sua mãe, é claro, pessoas que se importam conosco. Não sei. Por favor, Mark. Ultimamente tenho me sentido muito isolado. Significaria muito para mim. Deixei minha voz falhar um pouco nas últimas palavras. A expressão de Mark se suavizou, não porque ele se importasse com meus sentimentos, mas porque uma esposa triste e isolada se encaixava perfeitamente em sua narrativa sobre minha instabilidade mental. Certo, ele disse finalmente. Se for importante para você, mas seja pequeno. Claro, talvez no sábado à tarde eu possa fazer suas comidas favoritas. Isso parece legal. Ele sorriu para mim então, e por um momento, lembrei-me do motivo pelo qual me apaixonei por ele. Antes das mentiras, antes da manipulação, antes que ele me transformasse em alguém que eu mal reconhecia. A lembrança doeu mais que a traição. Depois do café da manhã, liguei para Lily. Está acontecendo, eu disse simplesmente. Sábado. Sábado. Eu farei as ligações. Todos estarão lá. Todos, incluindo o investigador particular, a advogada de divórcio, Suzanne Carter e 3 dos nossos amigos mais próximos, pessoas que me viram sacrificar tudo pelo meu marido deficiente e achavam que eu era uma santa. Eles estavam prestes a descobrir a verdade. A semana passou em um borrão de preparação. Eu limpava a casa obsessivamente, cozinhava os pratos favoritos de Mark, arrumava flores. Para quem estava assistindo, eu parecia uma esposa dedicada planejando uma celebração da sobrevivência do seu casamento em meio às dificuldades. Mark ficou mais relaxado conforme a semana avançava. Peguei-o ao telefone várias vezes, com a voz baixa e íntima. Uma vez eu ouvi rir e dizer, só mais alguns meses, querida. E então estaremos livres. Livre. A palavra fez meu peito doer, mas não pelo motivo que Mark pensava. O sábado de manhã chegou cinzento e chuvoso.
Clima perfeito para o que estava por vir. Eu estava na cozinha dando os últimos retoques na comida quando ouvi um carro na garagem. Pela janela, vi Suzane saindo do sedã e pegando um prato coberto do banco de trás. Sua mãe está aqui, gritei para Mark. Ótimo! Você pode me ajudar a me posicionar na sala? Quero ficar na cadeira perto da janela. Ajudei-o a passar da cadeira de rodas para a cadeira da sala. Uma produção em que eu sustentava a maior parte do seu peso enquanto ele fazia sons de dor e agarrava meus ombros. Sua performance foi impecável. Se eu não soubesse, teria acreditado que ele estava realmente passando por dificuldades. Suzane entrou com sua energia habitual, beijando a bochecha de Mark e me estudando com olhos penetrantes. Emily, você parece cansada. Você está tomando suas vitaminas? Estou bem, Suzane. Obrigado por vir. Claro. Mas devo dizer que estou surpreso que você tenha querido comemorar esse aniversário. Ela gesticulou vagamente para as pernas de Mark, como se sua deficiência fosse algo delicado demais para ser nomeado diretamente. É importante reconhecer o que passamos, eu disse. Como crescemos. Mais convidados chegaram na hora seguinte. Lily veio com o advogado de divórcio, apresentado como sua amiga Sarah. O investigador particular chegou quando um vizinho passou por ali com uma caçarola. Nossos amigos Tom e Janete trouxeram vinho e sorrisos simpáticos. Mark me recebeu em sua cadeira, contando histórias sobre seu processo de recuperação e elogiando minha dedicação como sua cuidadora. Ele era encantador, gentil e inspirador. Nossos convidados ouviam atentamente cada palavra sua. Emily tem sido incrível, ele disse, pegando minha mão. Não sei o que teria feito sem ela. Janete enxugou os olhos. Vocês dois são uma inspiração. A maneira como vocês enfrentaram esse desafio juntos. Emily se sacrificou muito, acrescentou Suzane. Sua carreira, sua vida social, tudo para Mark. Eu não sacrifiquei nada, eu disse calmamente. Eu estava apenas fazendo o que qualquer esposa faria. Mark apertou minha mão. Veja, é por isso que eu a amo tanto. As palavras se reviram no meu estômago, mas sorri e retribuí o sorriso. Por volta das 3 horas, pedi licença para ir verificar a comida na cozinha. Lily me seguiu. Como você está? Ela sussurrou. Estou me sentindo mal, admiti, ouvindo-o mentir na cara de todos. Está quase acabando. Só mais um pouquinho. Você tem certeza de que o momento certo vai funcionar? Tony confirmou isso esta manhã. Vanessa chega às 4h30. Ela acha que Mark estará sozinho. Ele disse a ela que você iria passar o fim de semana na casa da sua irmã. Minha irmã morava a 3 estados de distância. Eu não a havia há 2 anos. E o equipamento de gravação já está no local. Tudo será capturado. Assenti e respirei fundo. Mais 1 hora interpretando a esposa dedicada. Então Mark aprenderia como é ter seu mundo inteiro desmoronando na frente de pessoas com quem você se importa. Voltamos para a sala de estar, onde Mark estava contando a Tom sobre sua última sessão de fisioterapia. Ficção completa, já que ele parou de ir meses atrás. O progresso é lento, Mark estava dizendo, mas os médicos dizem que ainda há esperança. Emily nunca desiste de mim. Senti os olhares de todos sobre mim, cheios de admiração pela minha dedicação. Se ao menos eles soubessem. Às 4h20, levantei-me e alonguei-me. Eu deveria começar a limpar a cozinha. Deixe-me ajudar, ofereceu Janete. Não, por favor, fique com o Mark. Só vou demorar alguns minutos. Fui até a cozinha e esperei. Pela janela, pude ver um sedã prateado entrando na garagem. Vanessa, chegou bem na hora. Meu coração disparou quando ouvi a chave dela na porta da frente, a chave que Mark obviamente tinha dado a ela. Houve um momento de silêncio na sala de estar. Então a voz de Mark soou alta e em pânico. Vanessa, o que você está fazendo aqui? Você disse que Emily tinha saído para o fim de semana, respondeu ela confusa. O que são todos esses carros? Oh meu Deus! Voltei para a sala de estar no momento em que Vanessa apareceu na porta. Ela era linda, alta, loira e confiante.
Tudo o que eu era antes de 4 anos como empregada doméstica de Mark me desgastou. Ela congelou quando viu a sala cheia de pessoas. Mark estava sentado na cadeira, com o rosto branco como papel. Desculpe, gaguejou Vanessa. Não sabia que você tinha companhia. Preciso ir. Espere, eu disse calmamente. Não vá embora por nossa causa. Mark, você não vai nos apresentar seu amigo? Todo mundo estava olhando agora. Suzanne pareceu confusa. Nossos amigos trocaram olhares. Lily permaneceu imóvel, com o telefone no colo, gravando tudo. Essa é Vanessa, disse Mark, com a voz tensa. Meu fisioterapeuta de antes. Ex-fisioterapeuta? Vanessa corrigiu rapidamente. Eu estava apenas deixando um equipamento velho. Que equipamento? Perguntei, simpático. Eu estava com o equipamento pronto, pois ela estava se debatendo. Ótimo. É interessante que você tenha a chave da nossa casa. Continuei falando de um ex-fisioterapeuta. A sala estava completamente silenciosa agora. Todos podiam sentir a tensão, mas ainda não a entendiam. Mark estava segurando os braços da cadeira. Emily, talvez devêssemos discutir isso em particular. Ah, acho que nossos convidados achariam essa conversa muito educativa, eu disse. Principalmente porque estamos comemorando o quanto você progrediu na recuperação. Caminhei até a cadeira de Mark e fiquei atrás dela. Minhas mãos nas costas como uma esposa solidária. Diga-me, Vanessa, eu disse, na sua opinião profissional, como você avaliaria o progresso de Mark, sua mobilidade especificamente? Não tenho certeza do que você quer dizer. Bem, quando você trabalhou com ele, ele ficou completamente paralisado da cintura para baixo. Correto. Incapaz de andar, ficar em pé ou sustentar o próprio peso. Os olhos de Vanessa se voltaram para Mark e depois voltaram para mim. Esse foi o diagnóstico inicial. Sim. E na sua opinião de especialista, um homem com esse nível de dano na medula espinhal seria capaz de andar novamente? Mesmo depois de 4 anos, a questão pairava no ar como uma lâmina. Mark estava respirando com dificuldade agora, seus nós dos dedos brancos contra os braços da cadeira. A recuperação varia, disse Vanessa fracamente. Às vezes pode haver melhorias inesperadas. Melhoras inesperadas, repeti, como conseguir me levantar e atravessar uma sala, talvez até ir a pé até um motel. Suzanne engasgou. A taça de vinho de Janete escorregou de seus dedos, quebrando-se no chão de madeira. Emily, disse Mark, com a voz áspera e em tom de advertência. O que você está fazendo? Estou fazendo perguntas, querida. As mesmas perguntas que eu deveria ter feito 4 anos atrás. Olhei ao redor da sala para os rostos chocados dos nossos convidados. Veja, fiz uma descoberta interessante recentemente. Vocês todos gostariam de ouvir sobre isso? Ninguém respondeu, mas também ninguém saiu. Eles ficaram congelados esperando a bomba cair. 3 semanas atrás, eu estava levando roupas para o Mark quando ouvi vozes no andar de cima. Especificamente a voz de Mark. Ele estava tendo uma conversa bastante animada com alguém ao telefone. Fiz uma pausa, deixando a implicação penetrar. O interessante foi que quando cheguei à porta do quarto dele, consegui vê-lo pela fresta. O rosto de Mark ficou cinza. Emily, pare. Ele estava de pé. Continuei, minha voz ficando mais forte. Sem se inclinar, sem se esforçar, em pé, perfeitamente ereto ao lado da cama, rindo ao telefone sobre sua empregada doméstica gratuita, que era burra demais para perceber que ele estava mentindo há 4 anos. O silêncio era ensurdecedor. A mão de Suzanne estava pressionada contra a boca. Tom e Janete olharam para Mark como se nunca o tivessem visto antes. Isso é impossível, sussurrou Suzanne. O médico disse. O médico disse muitas coisas. Interrompi, mas Mark recusou a maioria dos tratamentos que eles recomendaram. Ele solicitou especificamente ser classificado como permanentemente incapacitado. Olhei para meu marido, que agora estava recostado na cadeira como se estivesse tentando desaparecer. Não é mesmo, Mark? Você está tendo algum tipo de colapso, disse Mark, mas sua voz estava trêmula. O estresse de cuidar de mim tem sido demais.
Você fica imaginando coisas. Eu ri e o som foi agudo o suficiente para cortar vidro. Estou imaginando os extratos bancários mostrando que você transferiu mais de $200.000 para contas no exterior? Estou imaginando os recibos do motel, as contas do restaurante, as fotografias? Acenei para Lily, que se levantou e tirou uma pasta de papel pardo da bolsa. Ela entregou para Suzanne. Vá em frente, eu disse. Olhe para eles. Suzanne abriu a pasta com as mãos trêmulas. A primeira fotografia mostrava Mark e Vanessa caminhando de mãos dadas por um parque. Mark estava ereto, se movimentando normalmente e sorrindo. O rosto de Suzanne se enrugou. Mark, o que é isso? Mãe, eu posso explicar. Você consegue? Perguntei. Você pode explicar por que está se encontrando com a Vanessa há mais de 2 anos? Pode explicar por que você anda por aí perfeitamente bem enquanto eu durmo em uma cama dobrável no quarto de hóspedes, com medo de te deixar sozinha por mais de 1 hora? Mais fotografias estavam sendo passadas de mão em mão. Mark em restaurantes. Mark entrando nos carros. Mark era o homem por quem eu me apaixonei, mas não por mim. 4 anos, eu disse, com a voz embargada apesar dos meus esforços para manter a calma. 4 anos da minha vida. Desisti da minha carreira, dos meus amigos, dos meus sonhos. Eu me transformei em uma sombra porque pensei que você precisava de mim. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora, mas eu não me importava. Deixe-os ver o que seu amado Mark fez comigo. Mas você nunca precisou de mim, não é? Você só precisava de alguém estúpido o suficiente para cuidar de você enquanto planejava sua fuga com sua namorada. Vanessa estava recuando em direção à porta, mas Tom se moveu para bloquear seu caminho. Acho que não, ele disse calmamente. Acho que você deveria ficar e ouvir isso. Mark tentou mais uma vez. Tudo isso é um mal-entendido. Emily está sob tremendo estresse. Levante-se, eu disse de repente. O que? Você me ouviu. Levante-se agora mesmo. Emily, você sabe que eu não consigo ficar de pé. Eu gritei, minha voz ecoando pela sala. O comando foi tão brusco, tão inesperado, que o corpo de Mark respondeu antes que sua mente pudesse impedi-lo. Ele começou a se levantar da cadeira, com as pernas tensas para suportar seu peso. Ele se recuperou no meio do caminho, mas era tarde demais. Todo mundo tinha visto. A resposta automática de um homem cujas pernas funcionavam perfeitamente bem. A sala entrou em erupção. Suzanne estava soluçando. Janete estava xingando. Tom estava olhando para Mark com desgosto. Lily estava calmamente documentando tudo com seu telefone. Seu desgraçado, sussurrou Suzanne. Seu mentiroso e manipulador desgraçado. O que você fez com ela? Mark afundou novamente na cadeira. Todo fingimento finalmente abandonado. Vocês não entendem, Emily e eu. Não estávamos trabalhando. Não somos felizes há anos. Então, você decidiu torturá-la em vez de simplesmente se divorciar. A voz de Tom estava fria como gelo. Você a transformou em sua serva enquanto roubava seu dinheiro e a traía. O casamento já tinha acabado, disse Vanessa de repente, recuperando a voz. Mark estava preso. Ele não podia ir embora porque Emily levaria tudo no divórcio. Então, em vez disso, ele pegou tudo primeiro, disse Lily, ainda gravando. Muito nobre. Enxuguei os olhos e olhei ao redor da sala para aquelas pessoas que me viram sacrificar minha vida por uma mentira. Alguns deles pareciam horrorizados. Outros pareciam envergonhados por nunca terem questionado a história de Mark. Ele é seu filho. Você o ama. Eu o amo, mas não gosto de quem ele é, e não vou mais fingir que o que ele fez foi perdoável. Ficamos sentados em silêncio confortável por um momento. Então Suzanne perguntou: Você já se arrependeu? Expondo da forma como você fez, considerei a questão. Você quer dizer se eu me arrependo de tê-lo humilhado na frente dos nossos amigos e familiares? Sim. Não, eu disse firmemente. Ele se humilhou. Eu simplesmente me recusei a guardar mais os segredos dele. Suzanne assentiu. Bom.
Ele contava com sua gentileza, sua disposição em protegê-lo, mesmo quando ele não merecia. Estou feliz que você finalmente se escolheu. Depois que ela foi embora, sentei-me no meu apartamento e pensei em escolhas. Durante 4 anos, fiz a escolha de acreditar, de confiar, de me sacrificar. Na época, elas pareciam boas escolhas. As escolhas de uma esposa amorosa, uma parceira dedicada, mas também foram as escolhas de uma mulher a quem foi ensinado que seu valor vinha do que ela podia fazer pelos outros, não de quem ela era. Agora, fiz escolhas diferentes. Escolhi um trabalho que me realizasse. Amigos que me viam como igual, um espaço que refletia minha personalidade, pequenas escolhas, escolhas diárias que se somavam para uma vida que era autenticamente minha. Meu telefone tocou novamente. O identificador de chamadas mostrou um número que não reconheci. Consultoria Emily Carter. Respondi: Senhorita Carter, aqui é Rebeca Martinez, da Procuradoria-Geral do Estado. Estamos investigando um caso de abuso financeiro contra idosos, e seu nome surgiu como alguém que talvez possa nos ajudar a entender a mentalidade da vítima. Claro. Como posso ajudar? A vítima é uma mulher de 84 anos cujo neto a convenceu de que era deficiente e precisava dela para administrar suas finanças. Ela deu a ele mais de $300.000 antes que seu vizinho desconfiasse. Meu coração doeu por essa mulher, mais uma pessoa que foi punida por amar alguém que não merecia. Quando podemos nos encontrar? Perguntei. Depois de marcar o encontro, fui até a janela e olhei para a cidade. Em algum lugar havia uma senhora idosa que foi traída por alguém que ela amava. Em outro lugar havia um homem que pensava que poderia se aproveitar da bondade sem consequências. Ele estava errado. Estavam todos errados. Passei 4 anos aprendendo a ser pequeno, a ser invisível, a ser o que quer que alguém precisasse que eu fosse. Mas também aprendi a ser paciente, a prestar atenção e a reunir informações silenciosamente. Mark me ensinou a ser um fantasma. Ele nunca percebeu que fantasmas poderiam assombrar você. Meu laptop tocou com um novo e-mail. Outra mulher, outra história de traição e manipulação. Outra chance de ajudar alguém a lembrar que ele merecia algo melhor. Estalei os dedos e comecei a digitar. Obrigado por entrar em contato. A primeira coisa que você precisa saber é isso. O que aconteceu com você não foi culpa sua. A segunda coisa que você precisa saber é que este não precisa ser o fim da sua história. Vamos falar sobre como escrever um final melhor. Do lado de fora da minha janela, o sol brilhava. Dentro do meu apartamento, eu finalmente estava totalmente acordado e tinha trabalho a fazer. O tribunal estava lotado. Na primeira fila estavam sentadas 3 mulheres que pareciam nervosas, mas determinadas. Atrás deles, familiares e amigos que vieram demonstrar apoio. Ao fundo, um punhado de repórteres cobrindo o que ficou conhecido como o julgamento da fraude contra deficientes. Fiquei sentado na sessão de testemunhas esperando ser chamado. Mark estava na mesa do réu com seu advogado, parecendo mais velho e menor do que eu me lembrava. A prisão não foi gentil com ele. A promotoria chama Emily Carter para depor, anunciou o advogado. Caminhei até o banco das testemunhas, levantei minha mão direita e jurei dizer a verdade. Depois de tudo que passei, foi a promessa mais fácil que já fiz. Senhorita Carter, começou o promotor, a senhora foi casada com o réu por 8 anos, 4 dos quais ele alegou ter ficado paralisado por causa de um acidente de carro. Você pode contar ao tribunal como isso afetou sua vida diária? Olhei para o tribunal. Ele aprendeu com seus erros comigo, mas também ficou mais descuidado. Meritíssimo, comecei. Durante 4 anos, acreditei que estava cuidando de um homem deficiente que precisava da minha ajuda para sobreviver. Abandonei minha carreira, isolei-me dos amigos e dediquei cada momento do meu dia aos seus cuidados. Dormi em uma cama dobrável no quarto de hóspedes para poder ouvir se ele precisasse de ajuda durante a noite. Eu o banhei, o vesti, o coloquei e o tirei de cadeiras de rodas e camas. Fiz isso porque o amava e porque acreditava que ele não tinha mais ninguém. Fiz uma pausa e olhei diretamente para Mark. O que eu não sabia era que ele andava perfeitamente bem sempre que eu saía de casa. Que ele estava se encontrando com outra mulher, roubando dinheiro de nossas contas e planejando me declarar mentalmente incompetente para que ele pudesse tomar tudo o que construímos juntos.
O promotor me explicou o cronograma, a descoberta, a investigação e o divórcio. Depois passamos para o que aconteceu depois. Após o divórcio, você teve algum contato com o réu? Sem contato direto. Mas cerca de um ano depois, fui contatado por Rebeca Martinez. Fiz um gesto para uma das mulheres na primeira fila. Ela encontrou meu nome online em conexão com artigos sobre abuso financeiro conjugal. Ela estava em um relacionamento com Mark e estava começando a suspeitar que ele não era tão deficiente quanto dizia. O que você disse a ela? Eu disse a ela para confiar em seus instintos e documentar tudo. Ajudei-a a entrar em contato com um investigador particular e um advogado. Quando ela estava pronta para confrontá-lo, eu me certifiquei de que ela não estava sozinha. O promotor assentiu. Testemunhei por 2 horas detalhando o abuso emocional e financeiro, e as táticas de manipulação. A maneira como Marcos se aproveitou da compaixão das mulheres e usou o amor delas como uma arma contra elas. Durante o interrogatório, o advogado de Mark tentou me retratar como uma ex-esposa amargurada em busca de vingança. Mantive a calma, atendo-me aos fatos e às evidências documentadas. A senhorita Carter, advogada de defesa, disse: não é verdade que você construiu um negócio em torno de se fazer de vítima? Que você lucra contando essa história? Olhei para ele fixamente. Criei um negócio para ajudar mulheres a reconstruir suas vidas após uma traição. Se isso significa lucrar com a minha história, então sim, estou orgulhoso desse lucro. Depois que renunciei, Rebeca Martinez testemunhou. O júri deliberou por menos de 3 horas. Culpado de todas as acusações. Do lado de fora do tribunal, Rebeca me abraçou forte. Obrigada, ela sussurrou. Por me ajudar a ver que eu não era louco. Você nunca foi louca, eu disse a ela. Você estava apenas lidando com alguém que era muito bom em fazer você duvidar de si mesmo. Um repórter se aproximou com um microfone. Senhorita Carter, o que a senhora diria a outras mulheres que estejam em situações semelhantes? Pensei por um momento e então olhei diretamente para a câmera. Confie nos seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está. Documente tudo. Encontre pessoas que acreditem em você. E lembre-se, a pessoa que diz te amar nunca deve fazer você se sentir pequeno, confuso ou inútil. O amor não exige que você desapareça. Naquela noite, sentei-me no meu escritório, agora um escritório de verdade, com funcionários e clientes em uma lista de espera de mulheres que precisavam de ajuda para reconstruir suas vidas. Na minha mesa havia uma foto do casamento de Rebeca. Ela se casou com um homem que a adorava exatamente como ela era, que celebrava sua força em vez de explorar sua bondade. 6 anos atrás, eu era um fantasma na minha própria vida, invisível e desaparecendo mais a cada dia. Eu pensava que minha história era sobre sacrifício e resistência, sobre ser bom o suficiente.